Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Como viviam os primeiros convertidos do livro de Atos? Qual era a esperança futura que esses irmãos tinham? Qual era a doutrina ensinada pelos apóstolos? Será que ela se assemelha em tudo ao ensino e esperança que nós temos hoje? Em Atos, no capítulo 2, Lucas nos revela: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual era a doutrina dos apóstolos? O que ele quer dizer com comunhão? Que costume era esse do partir do pão? Qual era a esperança aguardada por esses irmãos, o motivo das suas orações? Em nossos próximos 4 estudos, falaremos sobre esses 4 pontos apresentados como a perseverança da igreja. Hoje falaremos sobre o primeiro ponto: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos aqui de Atos 2? Temos lembrado constantemente em nosso estudo do livro de Atos que a doutrina dos apóstolos consistia na concretização das promessas feitas por Deus para a nação de Israel. A promessa antiga feita por Deus de eles serem um reino de sacerdotes. Para que os israelitas alcançassem esse reino, eles precisavam, como nação, estar obedientes a todos os preceitos da lei entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. Era isso que diferenciava a nação de Israel dos demais povos. Quando nós falamos toda a lei, não estamos nos referindo apenas aos 10 mandamentos, mas todos os preceitos da lei: circuncisão, cerimoniais de purificação, os diversos batismos, sacrifícios e ofertas no templo. O Novo Testamento inicia tendo como princípios doutrinários as mesmas ordenanças do Velho Testamento. João Batista, Jesus e os apóstolos cumpriam todos os preceitos da lei, guardando as festas, os dias, a alimentação e todos os ritos de purificação estabelecidos pela lei. A novidade anunciada por João Batista, por Jesus e agora pelos apóstolos era o evangelho da boa nova de que o reino prometido iria se consumar com aquela geração de israelitas. Portanto, além de perseverar em tudo o que a lei ordenava, os israelitas deveriam aceitar o rei, o descendente de Davi que já havia sido manifestado entre eles, Jesus. Você deve estar pensando: mas Cristo não aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Não está escrito que o fim da lei é Cristo? Bom, existe uma diferença muito grande entre a doutrina pregada ao povo de Israel para alcançar o reino e a doutrina pregada aos povos gentios para alcançar a salvação. E o nosso objetivo com esse estudo do livro de Atos é dar para você a compreensão de que esse reino que está prestes a acontecer não acontecerá para essa geração. E não acontecerá porque os israelitas dessa geração rejeitarão o reino. Por isso, Deus irá pôr o povo de Israel de lado e passará a tratar com toda a humanidade sem distinção. Nós, que éramos considerados gentios, Deus irá revelar o seu plano de salvação mediante a fé no sangue de Jesus Cristo, salvação que não é por obras, é um dom de Deus. Você já deve ter percebido que há uma distinção enorme entre a doutrina ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto o objetivo de estabelecer o reino estava ainda em vigor, e aquela doutrina revelada pelo próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado após a rejeição de Israel, doutrina que só é revelada nas cartas do Novo Testamento. Você já deve ter ouvido falar que a salvação é pela fé,
não depende de obras. Mas nos evangelhos, Jesus disse: só aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo disse que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Mas quando perguntaram a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como interpretas? Faze isso e viverás. Em sua revelação após a rejeição de Israel, Jesus ensina que ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, justificados por graça. Mas o mesmo Jesus, enquanto pregava o evangelho do reino para Israel, ensina que praticar caridade era condição imperativa para herdar o reino. Jesus chega a dizer: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Do que estamos falando? De dois evangelhos? Sim, um para alcançar o reino aqui na terra, que Israel não alcançou, e outro para alcançar a justificação dos pecados mediante a fé, pela graça de Deus. Arminianos e calvinistas estão brigando porque encontram na Bíblia base para sustentar as suas afirmações. A questão não é qual deles é bíblico, mas qual deles está ensinando a doutrina que deve ser seguida por nós nos nossos dias hoje. Você já ouviu falar em vender propriedades e bens e trazer o valor correspondente e depositar aos pés dos apóstolos? No próximo estudo falaremos sobre o segundo ponto da perseverança da igreja, a comunhão. Tome cuidado, pois muitos enganadores pegarão essa que era uma condição necessária aos israelitas para receber o reino prometido e usarão esses versículos nos dias de hoje para oferecer para você promessas que nunca se cumprirão, pois você não está debaixo da lei e das promessas da lei, mas debaixo da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Olá, irmãos! Eu gostaria de convidar você a curtir a nossa página e acionar o sininho de notificação. Desta forma você será avisado sempre que um novo vídeo for publicado. E também gostaria de convidar você a participar da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o nosso número, dizendo: quero fazer parte da lista de transmissão. Assim você receberá diariamente vídeo e notícias do Ministério Graça no Brasil. E será convidado a nos ajudar com ideias para os próximos vídeos. Até o próximo estudo.